Olá pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. No último vídeo eu falei sobre esse belo sistema operacional que eu ainda não conhecia, que é o Ultramarine Linux. O Ultramarine Linux, ele é interessante porque ele é um Fedora com esteroides, é um Fedora encorpado. O Fedora Linux é uma bela de uma distribuição de Linux, eu acho que é uma das melhores aí que nós temos hoje. Só que o Fedora ele só funciona com software livre, né? Por padrão, claro. E assim que você faz a instalação do Fedora, codecs como MP4, MPEG, já não vão funcionar por padrão. Você precisa instalar esses codecs. Também drivers como drivers proprietários da NVIDIA, né, não vão funcionar, drivers proprietários de Wi-Fi. E assim, muitas vezes, muita gente deixa de utilizar o Fedora porque essas configurações precisam ser feitas ali manualmente pelo terminal para que você tenha um repositório como RPM Fusion, né, para ter acesso a esses drivers, a esses codecs. O Ultramarine, ele mantém ali o Fedora, o sistema, ele não quer trazer ali uma diferença visual, temas, né? A gente continua aqui a versão com o Gnome, mantendo o Gnome puro, o que a gente chama de vanilla, né? Que seria o mais próximo do que os desenvolvedores, quando criam o ambiente, querem que você tenha a experiência. E isso o Fedora traz e o Ultramarine traz para você também. Então, de diferente do Fedora para o Ultramarine, é que o Ultramarine ele já vai vir pronto para você instalar e sair utilizando. Então, ele já vem com os codecs. Se você colocar uma placa NVIDIA, já vai configurar os drivers proprietários para você da NVIDIA. Então, o sistema ele vem pronto para só começar a utilizar com todo o suporte. Algo interessante nele é que ele traz um repositório próprio também e ele configura repositórios. No vídeo anterior, eu falei sobre o Ultramarine com o ambiente KDE Plasma e foi bem aceito aí por vocês. Pediram que eu falasse sobre o ambiente com o Gnome e eu estou trazendo aqui para vocês. O repositório, assim que eu fiz a instalação, se eu instalo, por exemplo, eu instalei o VirtualBox. O VirtualBox, no Fedora, a gente precisa colocar o repositório do VirtualBox, né? Precisa fazer uma configuração manual ali. No caso aqui do Ultramarine, ele já vem com o repositório, no caso do Gnome, com o RPM Fusion instalado, já configurado para você. Simplesmente eu instalei aqui o VirtualBox e ele já está pronto, funcionando aqui com os módulos, né? Porque às vezes você instala o Fedora, o VirtualBox, né? E quando você vai executar, dá aqueles erros de dependência de módulos, né? Alguém já deve ter passado por isso. Deixa aí no comentário, né? Se você já passou por isso. Aqueles erros de dependência de módulo, que você precisa fazer algumas configurações no caso do Fedora para que ele funcione. Então aqui a gente já tem ele funcionando, né? Como o OBS Studio, que eu não instalei via Flatpak, instalei direto do repositório. Então esse repositório ele vai permitir que você instale um bom leque de aplicativos, ó. Ele traz aí o repositório dele Ultramarine Linux. E se você não quiser usar o FlatHub, né, para instalar Flatpak, você pode instalar do próprio repositório, que você ainda tem um pouco mais de desempenho. Outro ponto interessante do Ultramarine Linux, né, a versão com Gnome está muito leve de utilizar, tá? É, Agora o meu deve estar num consumo alto ali de memória RAM, porque eu estou utilizando o OBS, mas pós o boot, o sistema limpo ali, fica em torno de 2 gigas de memória RAM. Só que, claro, a gente não pode ficar pensando em desempenho só no caso da memória RAM, até porque o Gnome ele guarda cache, né? Quanto mais memória RAM você tiver no seu computador, mais vai aparentar que está utilizando memória, porque ele guarda muito cache. E esse cache é importante, porque vai melhorar o desempenho. Mas o interessante é você sentir aqui como o sistema é responsivo, né? Então, tudo que você precisa, quando você vai abrir, é muito rápido. É isso que te dá aquela sensação bacana.
E o Gnome, né, com esses múltiplos desktops, para mim é um dos melhores ambientes que nós temos para você ter produtividade. Porque você abre um aplicativo aqui, puxa aqui a janela, né? Múltiplo desktop já vai para outro ambiente. Então o Gnome é muito bacana e é um belo de um sistema operacional para você começar a utilizar. Então vamos lá. O site Ultramarine Linux é ultramarine-linux.org. Aqui em download no vídeo passado eu falei sobre o KDE Plasma. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha no vídeo anterior. E agora eu estou falando sobre a versão com Gnome Edition, tá? Ele ainda oferece uma versão com XFCE, que seria um ambiente mais leve para computadores com menos recursos, e o Bud Edition, também ali ele tem o mesmo desempenho basicamente do Gnome, mas tem um visual um pouco diferente aí, né? Então seria uma outra opção aí para você também. É, Aqui, assim que eu fiz a instalação, o LibreOffice, ele não estava com a tradução em português. Mesmo que no processo de instalação eu coloquei o idioma em português, tá? Então ele veio em inglês. Mas facilmente aqui pelo terminal, é só você rodar esse comando aqui, ó. Sudo dnf install libreoffice langpack pt br, que aí ele vai instalar esse pacote e já vai estar o seu LibreOffice aí, que nem o meu aqui, em português, bacaninha para você sair utilizando, né, as ferramentas do LibreOffice. Falando um pouco da parte técnica, ele já vem com esse System76 Scheduler. Eu falei inclusive no vídeo anterior, aí da versão com KDE. Que isso diferencia do Fedora? Essa ferramenta ela vem otimizada para que você tenha o melhor desempenho nos aplicativos. Que acontece? O Linux, né, vou explicar do modo que eu falei no vídeo anterior. O Linux ele é muito justo com as prioridades dos seus processos. Então, quando eu abro aqui o Firefox, ele vai dedicar parte dos recursos aí do computador para, né, o recurso hardware, memória, processador para o Firefox. Beleza. Eu abri aqui o Writer, ele vai ir dividindo esse recurso. Então, parte do processador de memória está aqui e parte está aqui, né? Então ele vai dividindo esse recurso para que você possa abrir vários aplicativos. Com essa ferramenta Scheduling, ela vai priorizar, por exemplo, jogos, vai priorizar a reprodução de vídeo, navegador de internet. Então, quando eu abro um navegador de internet, ele vai dar maior prioridade quando eu estou vendo um vídeo, quando eu estou compilando um aplicativo, quando eu estou jogando. Então, ele vai dar maior prioridade para aquele jogo, porque é uma tarefa ali em tela cheia, que um jogo, por exemplo, que merece toda a prioridade. Então, ele vai tirar lá o recurso da memória, do processamento do writer, que está aberto ali, por exemplo, e vai jogar no jogo. Enquanto você está jogando o jogo, a janela ativa é que vai receber maior processamento. Também ele otimiza a bateria do seu equipamento. Enquanto está ligado na tomada, ele vai fazer o seu, no caso do notebook, vai fazer o máximo de uso do recurso de processamento e de memória. E quando você desliga da tomada, ele diminui esse recurso para poupar bateria. É, Aproveitar, pessoal, falar aqui da minha plataforma de curso, que eu ampliei a pedido de vocês, tá? A promoção de todos os meus cursos, acesso vitalício, ou seja, para sempre. Você faz parte da família, né? Pagou uma vez, está para sempre aí comigo. É, eu ampliei para até para o dia 20, R$ 252. Você pode pagar em 4 vezes 65,40. Professor, mas o que tem aí de diferente nessa plataforma de cursos do senhor? Que acontece? Nós temos mais de 15 cursos completos, todos os cursos eles são compostos de videoaulas, tem curso que tem 10, tem curso que tem 20 videoaulas, você pode ver aqui informação desse curso e ter uma noção do tamanho do curso pela quantidade de tópicos, tá? E terminando o curso, tem o certificado
Então a gente tem aqui, ó, uma trilha de estudo que vai do zero do Linux. Ó, eu não sei nada de Linux, beleza? Você vai começar lá do curso migrando do Windows para o Linux e vai aprender a administração. Você vai ganhar uma profissão no final. Você vai se tornar administrador de sistemas Linux. Já vai poder concorrer vaga no LinkedIn com isso. E o conhecimento que você tem, por exemplo, aqui, ó, curso LPI 101, é um conhecimento para você ir prestar as provas de certificação internacional do Linux. Que aí você vai ter um certificado da escola, né, CertBash, mas vai ter também um certificado internacional para você passar nas provas. E com isso, você vai conseguir ter destaque ali no LinkedIn para pleitear a vagas, inclusive home office, até fora do Brasil. Se você acompanhar meu LinkedIn, tá? Só pesquisar lá, Prof. Juliano Ramos, tá? Se você acompanhar meu LinkedIn, você vai ver que eu estou sempre publicando propaganda de alunos que tiram a certificação. Eu sempre falo para meus alunos, ó, tirou a certificação, me marca lá no LinkedIn. E só estudando com o conteúdo da nossa escola, eles vão lá e passam na certificação, né? Tem que se esforçar, tem que seguir as dicas que eu dou de estudo. E aí, esses alunos, grande parte deles já estão empregados trabalhando com Linux, o que me deixa muito feliz. Então, o valor lá da plataforma é R$ 361,60. Mas com essa promoção, para você aproveitar a primeira parcela do 13º, eu estou fazendo para você por R$ 252. Se você quiser pagar via cartão de crédito, você vai clicar aqui, ó, aproveite a oferta e você pode parcelar inclusive em 4 vezes. Se você quiser pagar esse valor via Pix, me chama no WhatsApp aqui, tá? Mas indiferente da forma que você contratar aqui a plataforma, se você mesmo que você pagar via cartão, já vem aqui e me chama no WhatsApp, tá? Fala, professor, acabei de adquirir aqui o curso, eu já adianto para você a matrícula, que eu vou trazer para você o nome de usuário e senha para você ter acesso à plataforma. E também vou te adicionar no nosso grupo do WhatsApp, que passa de 450 alunos ativos. Todo dia a gente conversa lá sobre Linux e dá suporte, né? Ontem mesmo um aluno estava com dúvida aí de Prosmox, então eu resolvi ir lá no grupo e todo mundo aprende junto. Legal? Então fica todas essas dicas aí para vocês. E aí vamos continuar falando aqui do nosso Ultramarine Linux. Então, pessoal, ele vem. A System76 é a empresa que criou o Pop! OS, ela que criou essa aplicação, né, para otimização aí do kernel do Linux, para que a gente tenha o melhor desempenho quando está rodando. Então, quando você estiver usando o Ultramarine Linux, ele é simples como o Fedora, sem tema, um Gnome Vanilla, alto desempenho, tá? Mas com uma melhor ainda de performance por conta dessa configuração técnica aí do scheduling e também os repositórios todos eles já configurados. Então, tudo que você precisar instalar, acabou de fazer a instalação, você vai ter aí um repositório completo já configurado para você o FlatHub, codecs, você não vai precisar se preocupar, vai conseguir rodar todos os formatos de áudio e vídeo e também ter o suporte aos drivers proprietários. Eu gostei muito dessa distribuição de Linux porque extrai o melhor que a gente já tem do Fedora e ainda traz esses codecs. Agora, se você na sua visão, só quer usar software livre, né? Não quer usar software proprietário, aí nesse caso eu recomendo para você ficar no Fedora Linux, tá? O Ultramarine ele já vai vir com todos esses codecs, o foco dele é pronto para você utilizar. Então vai ter softwares proprietários aqui também nos codecs, né? Nos drivers, para você ter o máximo desempenho, extrair o máximo da sua máquina. Legal? É uma distro que eu recomendaria para usuários iniciantes? Com certeza, porque tem toda a estabilidade do Fedora e toda a simplicidade. Então aqui a gente não tem tema diferente, não tem uma série de programas para facilitar a vida do usuário, que às vezes acaba que tem um usuário que tem um conhecimento um pouco mais intermediário que não gosta dessas distribuições que facilitam demais, coloca aplicativo para tudo, né? Então segue o padrão aqui do Gnome. Você vai ter um Gnome que a gente chama Vanilla, né? Um Gnome puro,
A única diferença é esse wallpaper, os dois aplicativos ali com mostrei de processos, e de resto ele segue ali o Gnome puro, e com a base do Fedora também, né? Que é muito interessante a base do Fedora, porque traz softwares sempre muito novos, como o kernel, né? Que é o kernel 7, tudo muito novo. Então, tudo de lançamento aí, basicamente, que a gente tem hoje no mundo do software livre, você vai ter utilizando. Então, aqui, ó, se a gente pegar, a gente já está com o Gnome 50, né? E já está com o kernel 7.1. Olha que bacana. Sistema muito atualizado e já vem tudo pronto para você utilizar. Deixa o comentário, ajuda o professor com aquele like. Isso, o like é muito importante. As pessoas não têm noção de como ajuda o nosso canal. Chegue mais pessoas esse vídeo, divulga mais o software livre, né? Então, é uma forma de você ajudar também a comunidade. Dá aquele like pra gente. Comentário também é muito importante, nem que seja para você só mandar um boa tarde pro professor, porque o YouTube ele vai considerando se o vídeo é bom ou não pela quantidade de comentários. Então isso é muito importante, tá? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus.